Graça e paz lhes sejam multiplicadas, amém? Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Gostaria de convidar você para que meditasse comigo agora na palavra do Senhor e deixasse com que esta palavra fale ao seu coração. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Meus irmãos, quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, ele escreveu aos cristãos judeus que foram expulsos de Jerusalém e estavam espalhados ao longo da Ásia Menor. Nessa ocasião, a igreja primitiva estava sendo muito perseguida. E ele escreve então para oferecer encorajamento aos cristãos que sofriam. Hoje não é diferente. Essa carta também é dirigida à igreja atual. Assim como foi dirigida à igreja primitiva, também pode ser dirigida à atual igreja de Deus na terra, nós os cristãos, porque igualmente nós também sofremos muitos ataques de Satanás. Constantemente o inimigo da nossa alma, ele luta para que nós possamos desanimar, parar, para destruir a igreja, para roubar a nossa fé e também para nos tirar da presença de Deus. E quando o apóstolo Paulo então escrevia: estejam atentos, tomem cuidado com o grande inimigo que é o diabo, que anda rugindo à sua volta, procurando a quem possa devorar. Ele escrevia como uma advertência. Na verdade, nós não precisamos ter medo do inimigo, mas nós precisamos combatê-lo. Nós precisamos então, de usar armas para que nós possamos resistir, combater e afastar o inimigo. E por isso eu quero compartilhar com você nesse vídeo 5 armas poderosas que nós podemos usar e devemos usar contra o inimigo. A primeira dessas armas é a palavra de Deus. Irmãos, essa é a mais poderosa de todas as armas, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra de Deus tem muito poder. E até mesmo Jesus, ele empregou a palavra contra o diabo quando ele foi tentado lá no deserto. Está registrado em Mateus 4:4. E quando o diabo muitas vezes vem contra nós, tentando nos destruir, nós devemos refutá-lo com a palavra de Deus. Nós devemos inclusive recitar em voz alta, ler a palavra, guardá-la no coração e também estar dizendo sobre a palavra das nossas orações. A palavra de Deus é muito poderosa. Isso então é um convite para mim e para você, para que nós possamos lê-la cada vez mais e mais. Leia a palavra de Deus, porque você vai ver o quão grande é o poder dessa palavra contra o inimigo. A segunda arma que nós também podemos usar contra os ataques do inimigo é o louvor. Irmãos, o diabo odeia quando nós louvamos a Deus. Ele odeia porque ele não suporta ver as pessoas adorando a outro que não seja a ele. Mas quando nós adoramos a Deus de todo o coração, ele detesta tanto que ele não consegue ficar perto. E aí a presença de Deus vem para perto de nós e toda a força do mal tem que ir embora. Então o inimigo, ele não resiste o louvor. Ele não consegue ficar no meio do louvor, da adoração. Então ele foge, ele sai e a presença de Deus vem para perto de nós. Isso também é um convite para que nós louvemos a Deus. Você tem louvado ao Senhor? Com qual frequência? Você canta na sua casa, você exalta, você louva com as suas palavras, você adora a Deus durante o seu dia? Que fique para nós então, mais essa dica para que nós possamos louvar a Deus cada vez mais. Bom, irmãos, a terceira arma que nós podemos usar contra o inimigo também é a obediência.
Porque na verdade o pecado e a desobediência, eles abrem portas para que o diabo tenha acesso a nós. Se nós pecarmos e desobedecermos a Deus, nós estamos dando legalidade para o inimigo, para que ele haja na nossa vida. E aí coisas ruins que acontecem conosco podem ser resultados, por exemplo, dos nossos pecados e da desobediência. Nós sabemos que o inimigo, ele não tem poder sobre nós. Não tem. O Senhor está nos guardando todos os dias, em todo o tempo. Mas, nós precisamos estar atentos, porque se nós desobedecermos a Deus, pode ser que o inimigo tenha acesso a nós. Então, irmãos, a obediência à palavra de Deus, a obediência àquilo que o Senhor nos ensinou, também é uma arma poderosa. A quarta arma que eu quero compartilhar com você, o apóstolo Pedro já deixou mencionada no versículo posterior, que é o 9. Ele diz assim, olha: permaneçam firmes contra ele, ou seja, contra o inimigo, contra o diabo, e sejam fortes na fé. A quarta arma, então, é a fé. Fé significa andar perto de Deus e deixar que Ele mesmo guie os nossos passos. Isso é fé. A fé atua como um escudo, nos protegendo, nos blindando de todo mal. Isso está registrado lá no livro de Efésios, capítulo 6. E por isso caminhar pela fé é uma arma, ou seja, é uma forma poderosa de evitar as armadilhas do inimigo. Nesses últimos tempos, a igreja também perseguida, a igreja também sofrendo, a igreja também atacada. Como anda a sua fé? Você está firme nas promessas de Deus, ou você tem se deixado abalar pela situação, pelo que estamos vivendo atualmente? Então, use a sua fé. Não importa se ela é pequena, você pode usá-la. Peça a Deus que venha fortalecer a sua fé. E mesmo sendo uma fé pequena, ela fará muita diferença para você, para a sua família, para te guardar dos ataques do inimigo. Bom, a quinta e última arma, então, que nós podemos usar contra o inimigo é a oração e o jejum. A oração é uma arma de peso, mas quando nós unimos a oração com o jejum, essa arma se torna ainda mais poderosa. E jejuar com regularidade, isso mantém o inimigo afastado de nós. Como está a sua vida? Você tem orado regularmente? Você jejua? Você busca a presença de Deus? Essas armas aqui são para crentes, são para fiéis, são para os escolhidos. Ler a palavra de Deus, usá-la, meditar nela, louvar diariamente, obedecer a Deus, viver de fé e não das circunstâncias, orar e jejuar. Essa palavra é para nós, é para cristãos, é para pessoas que estão buscando os céus, para que você seja mais abençoado nessa terra, para que você se blinde contra os ataques do inimigo e para que você possa de fato alcançar o reino dos céus. Então, assim como Pedro escreveu para a igreja primitiva, essa palavra serve para nós hoje. Ela é muito atual, porque nós continuamos sofrendo diariamente os ataques do inimigo. Nós não temos que ter medo do inimigo, repito. O nosso Deus é maior, Ele está conosco, mas nós podemos, sim, e devemos lutar contra os ataques do inimigo, nos achegando mais perto de Deus e buscando estar, próximo a Ele, utilizando todas essas armas. Que você possa usar todas essas armas para abençoar a sua vida, para que você possa estar cada dia mais próspero, mais alegre, mais feliz, mais protegido, mais abençoado. Se você usar essas armas, a sua vida vai estar assim, muito mais abençoada e protegida por Deus. Amém?